Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Pastor José Maria, retornando com mais uma mensagem nesta quarta-feira especial. Hoje é dia da família, hoje é dia de crescimento, hoje é dia de aprendermos a palavra do Senhor, desenvolver a nossa fé nele, a nossa vida nele, o nosso crescimento em Cristo Jesus, o nosso Pai. Eu quero agradecer muito por você estar conosco. Eu estou gravando esta mensagem especialmente para você que diz assim: pastor, eu sou membro da Igreja Identidade de Cristo de modo virtual. Tem uma senhora que falou isso esses dias, ela falou: pastor, eu sou membro da Igreja Identidade de Cristo, não posso ir todas as reuniões, mas eu acompanho os programas, eu acompanho as mensagens, eu acompanho tudo que o senhor posta e eu me alimento da palavra de Deus. Isso é importante, você se alimentar da palavra de Deus. Eu venho aqui trazer uma mensagem, às vezes é uma mensagem curta, mas é uma mensagem que vai chegar até o seu coração e abençoar a sua vida. Por exemplo, eu estava falando de Pedro, falei de Pedro no devocional desta manhã, que nós já postamos o devocional. Falei de Pedro, segunda carta de Pedro. E eu quero falar um pouquinho sobre dar continuidade, avançando um pouquinho com vocês aqui nesse momento, falando sobre Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Se você puder, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá. Quando eu vim gravar essa mensagem, eu estava voltando de algumas visitas e pensando já, terminadas as visitas, então a gente já foca agora no próximo passo, que seria sentar aqui e gravar a mensagem que Deus gostaria de falar com você. E eu tenho então a carta de Pedro, segunda carta, capítulo é o 1. O apóstolo Pedro diz assim, começando pelo versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo, Simão Pedro, apóstolo, servo de Jesus Cristo, aos que alcançaram conosco fé igualmente preciosa, graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o Pedro está saudando a igreja e ele fala algo interessante. Por meio do conhecimento de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos alcançar a fé igualmente preciosa. Ou seja, não tem assim, Pedro tinha uma fé e nós uma fé pequena, não. Nós alcançamos uma fé igualmente preciosa pelo conhecimento de Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o autor da fé. Então não tem, por exemplo, o Davi tem um grau de fé mais elevado do que quem vive no século 21. Não. Por meio de Cristo Jesus, nós podemos alcançar fé igualmente preciosa. Agora, Pedro vai dizer, nós temos que aumentar, nós temos que multiplicar o nosso conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você conhece pouco a Jesus, pouco você terá sobre fé. E diz o versículo 3, o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, segundo o seu poder, segundo o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, nós temos que aumentar o nosso conhecimento para que nós possamos conhecer aquilo que o Senhor nos deu graciosamente. Desse modo, disse Pedro, desse modo, Deus tem nos dado grandiosíssimas promessas, para que, por elas, vos torneis participantes da natureza de Deus, ou da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo, por causa da cobiça. O mundo vive passos largos rumo ao desejo desenfreado
Só que esse desejo do mundo é um desejo contra Deus. O mundo não quer conhecer Deus. O mundo critica quem busca a Deus. O mundo nega quem busca a Deus. O mundo só quer fazer o que ele acha que é certo. O mundo está aí, né? E quando eu falo do mundo, não estou falando do planeta, estou falando do sistema que rege a vida de muitas pessoas. Existem dois poderes que direcionam a vida das pessoas: o poder de Deus e os poderes dos principados, né? Das hostes espirituais da maldade que opera nos lugares celestiais. Então nós temos aí pessoas caminhando passos largos, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, fazendo tudo o que acha que deve ou pensa. Aí Pedro está dizendo, não, nós não podemos ser assim. Nós precisamos aumentar o nosso conhecimento acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que mais Pedro vai dizer para nós? Por isso, verso 5 da 2 Pedro, capítulo 1, agora o verso 5. Por isso mesmo, vós, empregando todo o cuidado, toda a diligência, todo o zelo, tá? Acrescentai à vossa fé a bondade. Então, a minha fé, eu preciso acrescentar a bondade na minha fé. Depois, a bondade, eu preciso acrescentar o conhecimento. Então, a minha fé, eu preciso ter fé, bondade e conhecimento. Depois do conhecimento, eu preciso acrescentar o domínio próprio. Então, eu preciso ter fé, bondade, conhecimento e domínio próprio. Depois do domínio próprio, eu preciso acrescentar a perseverança. Vamos ver então, eu preciso ter fé, bondade, conhecimento, domínio próprio e perseverança. Depois que eu tiver a perseverança, eu preciso acrescentar a piedade. Então agora eu preciso de fé, bondade, o que mais? Fé, bondade, vamos voltar aqui para ver. Vamos lá, fé, bondade, conhecimento, perseverança e piedade. Tá vendo que eu preciso melhorar a minha fé? Olha só, tem gente que só tem a fé e fala, não, mas a fé é só, meu irmão, se você tiver fé, vem aqui que você vai ser abençoado. Ó, volta comigo aqui, vamos ver o que o Pedro está explicando. Ó. Vamos fazer um teste aqui de memorizar. Pedro está dizendo assim, ó, por isso você tem fé, então acrescenta na sua fé, acrescenta a bondade. Na bondade, acrescenta conhecimento. No conhecimento, você tem que acrescentar domínio próprio. No domínio próprio, você tem que acrescentar a perseverança. E na perseverança, você tem que acrescentar a piedade. Então, eu tenho fé, que tem que acrescentar bondade, tem que acrescentar conhecimento, tem que acrescentar domínio próprio, tá? Domínio próprio, e depois eu tenho que acrescentar perseverança na minha fé. Depois da perseverança, eu tenho que acrescentar a piedade. E depois da piedade, eu preciso acrescentar a fraternidade. O que é a fraternidade? É o amor fraternal, o amor entre pessoas cristãs, o amor entre pessoas que amam a Cristo. Depois da fraternidade, aí eu preciso acrescentar o amor verdadeiro, que é o desejar bem às pessoas. Salvo engano, são 7 virtudes. Vamos contar comigo, vamos lá. Por isso, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Primeiro, a fé, aí eu tenho que acrescentar a bondade, aí eu tenho que acrescentar o conhecimento, aí eu tenho que acrescentar o domínio próprio, aí eu tenho que acrescentar a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Então, olha que interessante, pastor. Não basta você simplesmente ter fé. Você precisa acrescentar algumas virtudes para a sua fé funcionar. Então, pega aí a carta de Pedro e pense assim, eu tenho fé, agora eu preciso acrescentar essas virtudes na minha fé. Vamos lá, você precisa acrescentar a fé, você acrescenta bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança e piedade, fraternidade e amor. São 7 virtudes que você precisa acrescentar
a sua fé. Vamos depois falar detalhadamente sobre cada uma dessas virtudes, porque se você não acrescentar essas virtudes na sua fé, olha o que Pedro vai dizer assim, ó. Pois se em vós houver estas coisas em abundância, tá? Versículo 8. Se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem frutífero no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele, porém, em quem não há essas coisas, é cego. Ou seja, quem não tem essas 5 virtudes, por mais que ela tenha fé, disse Pedro, que ela é cega. Ela não conhece tudo que Deus quer dar para ela. Ela conhece só em parte. E aí, Pedro está dizendo assim, aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Tá? Por isso que Paulo diz assim, portanto, irmãos, eu estou dizendo Paulo, não é Paulo, é Pedro, que eu tenho estudado muito sobre Paulo, mas aqui estou falando de Pedro agora. Por isso, irmãos, disse Pedro, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso, nunca jamais tropeçarão. Eu preciso trazer para perto de mim essas virtudes e acrescentá-las à minha fé. Se você tem a Bíblia física, pega ela aí e escreve. Você precisa acrescentar a sua fé, você acrescenta a bondade, você acrescenta conhecimento, domínio próprio, você acrescenta perseverança e piedade. Aí você precisa acrescentar fraternidade e o amor. Você precisa acrescentar essas virtudes na sua fé, porque Pedro disse, se a sua fé não tiver essas 7 virtudes, você é como que cego, não entendendo tudo que Cristo Jesus veio fazer por nós. Tá? Então fica essa palavra aí para a sua meditação, e eu gostaria que você pensasse no que Deus está falando ao seu coração, tá bom? Vamos fazer agora uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oh meu Deus, como é bom meditar na sua palavra. E eu estou aqui, Pai, meditando agora, juntamente com milhares de pessoas que estão assistindo agora esse vídeo e outros, meu Deus, que depois estarão acompanhando. Pessoas, meu Pai, que dizem, oh, eu não sabia que a minha fé precisa de virtude. E olha, quem está dizendo é o Pedro. E o Pedro andou sobre as águas. O Pedro foi um dos homens que mais teve experiência de fé com Jesus Cristo. E ele disse que a nossa fé precisa dessas virtudes. Por isso, meu Pai, eu te peço, acrescenta estas virtudes a estas pessoas. Ajude a este homem, ajude a esta mulher a ter, Senhor Deus, essas virtudes acrescentadas em suas vidas. Eu sei que muitos estão orando e dizendo agora, Pai, eu não sabia disso, mas agora eu sei, eu vou lutar para minha fé funcionar com mais ímpeto, com mais poder. Oh Deus, muito obrigado. Entrego as famílias nas tuas mãos. Entrego a mãe, o filho, o pai, o noivo, a noiva, quem está no hospital, doente, quem está precisando de um milagre. Ó Deus, eu coloco todos nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que estenda as suas mãos e abençoa todas as pessoas que estão orando conosco agora. Te pedimos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de Deus alcance cada um de vocês, em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Sejam abençoados. Amém? Graças a Deus. Olha, eu vou terminar aqui nossa mensagem, mas é necessário que voltemos aqui sempre e olhemos para o texto sagrado. Eu preciso acrescentar algumas virtudes à minha fé. Que Deus te abençoe e te ajude a ser melhor a cada dia. Se lhe ajudou, compartilhe com outras pessoas o nosso vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo lhe acompanhe e lhe dê cada vez mais sabedoria e entendimento. Deus abençoe, até o próximo encontro.